Eu quero dizer a vocês que vocês estão no lugar certo. Amém? Vocês estão no lugar certo. Talvez, muitas vezes nós nos perguntamos, né? Será que nós estamos fazendo? Será que estamos certos? Será que estamos fazendo as coisas certas? Né? Vou tentar falar um pouco mais paulatino também, porque my friend está ouvindo ali. Em inglês está sendo traduzido ali para ele, né? Então vamos tentar falar um pouco mais paulatino. Vai ser um prazer enorme compartilhar com você essa mensagem da parte de Deus para nossas vidas. Amém? Creio que Deus vai falar com você, mas antes eu quero te fazer uma pergunta retórica, aquela que você não precisa me responder, responda para si mesmo. Qual é o lugar que você tem andado? Com quais são as pessoas que você tem se relacionado? Não é? Uma pergunta que fica no ar, mas que você pode responder para você mesmo sobre essas perguntas que eu acabei de fazer. Amém? O texto que nós vamos ler está no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, no verso 22, do verso 22 ao 26. Aleluia. Eu vou aqui na tela aqui para ficar mais fácil. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, então cuspiu nos olhos do homem e impondo-lhe as mãos, perguntou: você está vendo alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem passou a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: não entra na aldeia. Só até o 26. Não entre na aldeia. Aleluia. Deus é bom. Deus é maravilhoso. E eu creio que Deus vai falar com você nessa manhã de uma forma tremenda, de uma forma sobrenatural. Aquilo que você vem perguntando e vem questionando por que algumas coisas não acontecem, eu espero que o Espírito Santo revele ao seu coração hoje através dessa mensagem. O Evangelho de Marcos traz nesse texto do capítulo 8, do verso 22 ao 26, algo muito interessante e diferente, um milagre bem singular. Algo que a gente não está acostumado a ver na Bíblia. Todos os milagres que nós vemos Jesus ali fazer, são as pessoas que são, o coxo levanta, o morto ressuscita, a cura vem logo de imediato. Não é verdade? Esses são os milagres que nós estamos acostumados a ver. E aqui ele é um pouco diferente. Por quê? Porque Jesus tira o homem de dentro da aldeia. Segundo, a cura acontece em duas etapas diferentes. E terceiro, Jesus diz para ele: não entre mais na aldeia, não volte mais para a aldeia. Aqui a gente já começa a aprender algo profundamente grande e forte para nós. Deus, quando Ele cura, Ele não cura somente a visão, o olhar, os nossos olhos.
Ele não cura só os nossos olhos, Ele cura também, Ele nos mostra o processo da cura da visão espiritual. Então não é somente os olhos que estão tampados, Ele vai abrir os olhos, não. Ele cura também a visão espiritual. Aleluia. Muitas vezes nós somos daqueles imediatistas, nós queremos um milagre instantâneo, que algo aconteça de um dia para o outro, né? Seria bom, né? Você falar assim: Senhor, dá-me água, rápido, agora. E de repente, você levanta e tudo aquilo passou e agora mudou tudo de uma hora para outra instantaneamente. Seria muito bom, sim ou não? Eu quero convidar vocês a observar 3 situações dentro desse texto. Primeira, Jesus tira o cego de dentro da aldeia. O verso 23 vai dizer: tomando o cego pela mão, Jesus o leva para fora da aldeia. Jesus pega o cego pela mão e leva ele para fora da aldeia. E esse detalhe dele pegar o cego, isso me chamou a atenção, porque a gente para analisar esse texto e fala: por que Jesus tirou esse cego de dentro da aldeia? Por que Jesus não curou esse homem lá dentro? Jesus pega o homem pela mão e leva o homem para fora da aldeia. Por que esse detalhe é um detalhe extremamente significativo para nós entendermos esse texto? Porque a aldeia de Betsaida era um lugar de incredulidade. Houve um tempo que já havia um juízo de Jesus sobre aquela cidade. Betsaida já tinha visto o milagre de Jesus acontecer, mas não se arrependeram. Então Deus, às vezes, precisa fazer isso conosco, nos tirar do ambiente que nós estamos, porque o ambiente que às vezes nós andamos são ambientes que bloqueiam o mover de Deus em nossas vidas. São ambientes de incredulidade, ambiente de crítica, ambiente de pecado normalizado, ambiente que te influencia espiritualmente de forma negativa. Esse ambiente de Betsaida era esse lugar, um ambiente de incredulidade. Por isso que Jesus tira esse homem lá de dentro. Por que adianta Jesus curar esse homem lá dentro? Não ia adiantar de nada, aquelas pessoas não estavam preparadas para ver o milagre de Deus na vida daquele homem. E talvez a incredulidade daquele povo talvez minaria a fé daquele homem. Há ambiente que impede a cura, que a cura aconteça na nossa vida, que o milagre aconteça em nossa vida. E eu creio que nessa manhã, por isso que eu disse que você está no lugar certo, eu estou no lugar certo, porque o Senhor nos trouxe nessa manhã, nesse lugar, para que possamos identificar essas cidades da nossa vida, esses lugares em nossas vidas, que nos impede de receber as bênçãos do Senhor, os milagres de Deus. Eu poderia abrir um parênteses aqui e citar alguma coisa. Às vezes nós estamos em ambiente de festinhas, que aquelas festinhas ali não tem nada a ver com a nossa fé, não tem nada a ver com a nossa santidade. O nosso nível de santidade ele vai baixando dependendo do lugar que nós estamos.
Porque aquele ambiente ali, talvez um ambiente que toca umas músicas que são totalmente contrárias ao que Deus, o que nós temos vivido na presença do Senhor, é totalmente o contrário. Outro ambiente é aquele ambiente onde os amigos que estão ali, você chega ali ao ambiente de crítica que eu falei aqui. Sempre há uma crítica. Se você fala assim, olha, eu tô indo na igreja, eu tô bem, não, mas você precisa disso, mas eu tô bem, mas você já está 10 anos na igreja e nada acontece. Nada acontece para minar a tua fé. É isso. O diabo, ele trabalha dessa forma, querendo minar a tua fé, querendo que você perca aquilo que você tem, esperança no Senhor, que vai acontecer. E aí o diabo, ele trabalha dessa forma. Ambiente onde que, eu citei aqui, onde que o pecado é normalizado. O que é isso? Um pecado ser normalizado, onde a gente está com os amigos e ali começa a rolar uma conversa, e ali piadas e coisas que não tem nada a ver, que não condiz com a nossa vida de cristão, que nos separa da presença do Senhor, que nos afasta da presença do Senhor. Ambientes esses onde os amigos falam assim, olha aqui, aí, trouxe uma cervejinha gelada aqui pra gente, e aí o outro fala assim, opa, mas peraí, eu sou crente, cara, mas não tem nada a ver. Onde diz na Bíblia, não toma cerveja? Na Bíblia não está escrito, não tomai cerveja, porque você fica tonto e fala um monte de besteira. Não tem esse negócio. A Bíblia não vai te dizer isso. Mas você tem que cuidar de você. Você tem que separar. Você é separado. Porque você é separado na Bíblia quer dizer você é santo. Santo quer dizer separado. Você é um escolhido. Você é separado para pregar as boas novas do Senhor. E como que eu posso pregar as boas novas para esse meu amigo, se esse meu amigo me oferece uma cerveja, se esse meu amigo começa a contar piadas imorais para mim, querendo me mostrar filmes pornográficos, e tudo isso eu fico rindo, achando graça e achando normal. Pecado normalizado na vida do crente afasta você da glória de Deus. Amém? Muitas pessoas querem ser transformadas. Querem ser transformadas. Eu preciso de transformação, eu preciso de uma mudança. Mas eu não mudo a minha direção. Eu não saio do lugar que está atrasando a minha vida. Cuidado com as pessoas com que a gente anda. Eu sou suspeito de falar, porque no Brasil a minha formação é pedagogia. E a gente aprende que a criança, ela cresce e ela aprende, ela é fruto do meio. E nós aprendemos isso também, todos nós aprendemos que nós somos fruto do meio. Se você fica no meio de pessoas, a minha mãe sempre falava isso, olha, se você anda no meio de bandido, bandido você é. Mas eu não faço nada de errado, mas se você está no meio, as pessoas vão te julgar como o quê? Se você anda no meio de pessoas incrédulas, você acaba sendo influenciado negativamente, espiritualmente falando. E aí você deixa de crer. Então cuidado com o que as pessoas falam para você. Cuidado com aqueles amigos que falam para você, que rouba a tua fé, que mina a tua fé. Você está dentro de um processo de cura. Você está dentro de um processo onde o milagre está para chegar na sua vida. Cuidado. Porque o inimigo vai enviar pessoas próximas de você, para minar a tua fé, para você achar que tá ruim, não tem jeito. É verdade. Eu já estou há anos dentro da igreja e nada acontece. É verdade. Eu já estou há anos dentro da igreja e luto por isso e nunca consegui. Eu sempre estou na mesma. Cuidado. Cuidado com os amigos, os próximos. Cuidado. Não estou dizendo para você se afastar das pessoas, pelo amor de Deus, não entenda dessa forma. Eu estou dizendo para você, cuidado
Cuidado com o que você ouve e coloca dentro do seu coração e da sua mente. Filtra tudo antes de você colocar. Você é um servo de Deus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Então Jesus segura na mão daquele homem e tira ele para fora. Isso nos mostra 3 coisas. Jesus aqui, ele toma uma iniciativa. Todo mundo esperando ali Jesus curar aquele homem ali mesmo. Jesus toma uma iniciativa, pega na mão dele, leva ele lá para fora. Lá para fora para ministrar a cura dele. Segundo, Jesus guia o processo. Ali há um processo de cura na vida dele. 2 etapas. Onde que Jesus já tinha feito isso na Bíblia? Não vi, não tem. Mas Jesus cura ele em 2 etapas, um processo. Jesus guia esse processo. Terceiro, Jesus separa o homem. Sabe, tem momento que o Senhor, ele tem que nos tirar do lugar que a gente está, porque senão a gente não vai conseguir enxergar o que ele tem para nós. Ele tem que nos tirar desse ambiente, pegar na nossa mão e nos tirar desse ambiente, porque senão a gente não vai acreditar no milagre que ele tem para nós. E às vezes nós estamos esperando um milagre tão grande, e às vezes o maior milagre nessa situação aí é o que Jesus fez, tirou aquele homem lá de dentro. Às vezes o milagre que Deus tem para fazer na nossa vida é só tirar a gente de algum lugar que está errado. Isso já é um milagre. Se a gente sai de um lugar que está errado, minando a nossa fé, já começa errado. Segunda observação que eu quero que você faça comigo: Jesus cura, mas o homem ainda não vê completamente. 23 ao 24 ele vai dizer: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. E isso é que torna um dos milagres mais curiosos da Bíblia, né? Jesus cura, mas o homem vê como se fosse árvore andando. Isso é o quê? Será que Jesus estava com pouco poder naquele momento? Era poder diminuindo, poder de Jesus? Não. Aqui nós aprendemos algo muito importante. Jesus não cura ele de uma vez, porque Jesus está ensinando aquele homem ali processo. Presta bem atenção nisso. Jesus está ensinando para ele processo. Jesus está ensinando para nós essa manhã sobre processo. Às vezes nós queremos algo muito imediato, como eu falei aqui no início. Nós queremos algo muito rápido. Mas Jesus trabalha com processo. Ele pode curar você instantaneamente, Ele pode te dar algo que você deseja instantaneamente, mas Ele também trabalha com um processo. Aquele homem precisava ser tirado daquele ambiente para ele passar por esse processo de cura. E às vezes isso acontece com a gente. E de repente, aquele homem que era cego, ele passa a enxergar. Ele vê a árvore andando, sim ou não? A cura já tinha acontecido, sim ou não? Ele vê a árvore andando, homens como se fosse a árvore andando. Então ele começou a ver. Ele não via nada. Agora ele vê alguma coisa. Alguma coisa aconteceu, mas a sua visão é parcial. Ele ainda não vê completamente. Ele vê formas, mas não vê definição, né? Parece até eu sem óculos. Às vezes quando eu vejo uma lanterna do carro quando eu estou sem óculos, se eu tiver à noite, né? Se eu tiro o óculos, vamos tirar não que ficou ruim. Mas se eu tirar o óculos à noite quando eu estou dirigindo, sabe o que acontece? É engraçado. A minha vista duplica. Ela duplica. Então eu vejo 4 lanternas do carro, uma do lado da outra. E geralmente uma fica pro lado de fora do carro. É interessante isso. Então, porque a vista está embaçada, não está vendo perfeitamente. E aqui eu estou dando um exemplo aqui de uma visão física, do olho físico. Mas aqui nesse processo,
Ele já estava enxergando alguma coisa, meio turvo, mas estava enxergando. Não definia as coisas muito bem, mas já estava enxergando. Jesus mostrou para ele o processo da cura, da visão espiritual. Existem cristãos que estão dentro da igreja, existe crente que está dentro da igreja e vivem dessa forma. Já tiveram um encontro com Jesus, já enxerga alguma coisa, não enxergava nada, mas agora já enxerga. Já tiveram esse encontro com Jesus, já enxerga alguma coisa, mas ainda não vê tudo com clareza. Não é verdade? Está dentro da igreja, mas a gente não consegue enxergar tudo que o Senhor tem para nós. Por quê? Por conta dos ambientes que a gente às vezes frequenta. Porque as pessoas que nos cercam, como estamos sendo influenciados, nós estamos sendo influenciados ou nós estamos influenciando alguém. Porque se você for influenciar alguém, meu irmão, você vai dizer, olha, meu Jesus cura. Ele tira você de dentro do problema. Ele tira você do lugar errado. Ele te traz para o lugar certo. Ele te ensina como é que é o processo. Ele te cura dentro desse processo. Ele só não quer que você volte a fazer as coisas que você fazia errada do passado. Não continua mais fazendo. Deus trabalha com processo, como a gente está falando. Primeiro Ele tira a cegueira. E depois Ele dá clareza espiritual. Então primeiro Ele tira a cegueira. Depois que Ele dá clareza espiritual. Então, se nós somos esse crente que estamos dentro da igreja, mas ainda não conseguimos ver o que tem lá na frente, o que o Senhor tem para nós, o que precisamos fazer, qual é o comportamento que devemos tomar. Se tem alguma coisa assim, é porque ainda nós estamos enxergando meio turvo, porque a nossa visão ainda está meia parcial. Ali há um processo. Há um processo. Jesus parou no meio do caminho por conta da visão turva dele. Jesus pergunta a ele, você está vendo alguma coisa? Ele diz, eu estou vendo árvore, homem como se fosse árvores andando. Processo. Ele está dentro do processo de cura. Jesus abandonou o processo no caminho? Não. Filipenses capítulo 1, verso 6 vai dizer o quê? Aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai completar até Cristo Jesus. Então, guarda no seu coração que vai acontecer. Às vezes você está esperando e nada acontece, é porque vai acontecer, é porque você está vivendo um processo e você tem que entender esse período do processo. Esse período do processo talvez você enxerga de uma forma turva, de uma forma fosca, sem definição. Mas o que nós estamos aprendendo hoje aqui é que mesmo enxergando dessa forma, o milagre já começou a acontecer e o processo, e nós estamos vivendo o processo. E quando a gente vive o processo, uma hora isso vai acabar, porque o texto diz que Jesus põe a mão sobre ele e ele passa a enxergar claramente, perfeitamente, ele passa a enxergar. Aleluia. Está faltando o quê? Está precisando? Senhor, então toca em mim dessa vez, Deus. Completa esse milagre em mim. Senhor, completa em mim, Senhor. Eu ainda estou vendo um pouco meio embaçado. Eu não estou conseguindo enxergar esse lá na frente, o que será. Ei, lá na frente pertence ao Senhor, sim. Lá na frente pertence ao Senhor.
Claro, mas para chegar lá na frente, a gente tem que mudar alguns comportamentos nossos aqui atrás. Aleluia. Terceiro, observação, que eu chamo vocês a prestar atenção comigo. Jesus manda ele ir para casa e não volta para a aldeia. Não voltar para a aldeia. No verso 26, Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: não entre mais na aldeia, não volte para lá. Depois da cura completa, Jesus nos orienta, conforme orientou esse homem: não volte mais para lá. Ele não diz assim: olha, vai lá na aldeia agora, para todos verem que você foi curado. Não. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes o Senhor te dá algo, às vezes você pede algo ao Senhor, da parte de Deus, Deus vai te dar algo. E a primeira coisa que você quer fazer, a primeira coisa que eu quero fazer, é sair mostrando: olha só o que Deus fez por mim. Olha só. Poderia acontecer, a gente vê isso acontecendo com a mulher samaritana. Jesus falou para ela, revelou algumas coisas para ela. O que ela fez? Foi lá e falou para todo mundo na cidade: olha, tem um homem lá que falou tudo sobre mim. E aí o que o pessoal fez? Foi lá, ouviu Jesus, acreditou e se converteram. Mas aqui, a gente está falando de um lugar de incredulidade, e nós temos que pedir discernimento ao Senhor desses lugares de incredulidade que possivelmente estamos frequentando. Cuidado, porque isso acaba bloqueando as bênçãos do Senhor na nossa vida. Não devemos. Romanos 12:2 vai dizer o quê? Não devemos nos conformar com esse mundo, mas transformar pela renovação da nossa, para que percebemos o quê? Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Será que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é que eu continue fazendo aquilo que eu estava fazendo, que eu continuo ouvindo, sentando na roda dos escarnecedores, ouvindo o conselho dos ímpios? Ou será que eu tenho que fazer isso, reconhecer que Jesus está aqui, me dando a mão agora, dando a mão para a gente, arrancando a gente desses ambientes? Parece que Ele nos trouxe aqui nessa manhã para entendermos que tem ambientes que parece ser muito legal, há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim não é o melhor. Então, por que nós estamos aqui nessa manhã hoje? O Espírito Santo trouxe a gente hoje aqui porque Ele quer nos tirar desse caminho, dar a mão para a gente tirar desses ambientes de incredulidade, de pessoas que não estão crendo no que está acontecendo na sua vida. Você prega ali, mas para eles não acontece em nada, não muda em nada. Sabe por quê? Se você fica ali, é capaz deles minarem a tua fé. Por isso que Jesus tira esse homem lá de dentro desse lugar. Nem todo lugar que tivemos no passado deve fazer parte da nossa vida agora. Nem todo. É duro. É duro. Mas escute, Deus, Ele nos tira de lugar, e às vezes isso nos afasta de algumas amizades. Cuidado com isso. Preste bem atenção nisso. Tem o ditado que diz, né? Diga com quem tu andas, eu te direi quem és. Cuidado. Cuidado no ambiente que você está vivendo. Cuidado com o nada a ver. Cuidado com o pecado normalizado. Cuidado com isso. Amém? As bênçãos de Deus vai acontecer na nossa vida, mas Ele vai nos tirar de ambientes errados. Ele vai nos afastar de amizades que só te coloca para baixo.
ou então descredibiliza aquilo que você tem fé que vai acontecer, faz você perder a fé, esfria a sua vida espiritual vai caindo, porque as pessoas mudam, o Senhor muda, as pessoas não aceitam, não crê, e aí faz com que você também vai perdendo a sua fé. O Senhor, Ele muda as amizades, muda a rotina da nossa vida, muda caminho. Alguns lugares que você frequentava, você não frequenta mais, sim ou não? Porque você conheceu a verdade, e quem conhece a verdade é liberto. A palavra vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então sai. Se você está num caminho que não condiz com essa verdade, meu irmão, pula fora. E quem foi tocado, olha só isso, quem foi tocado por Jesus não volta mais. Se você foi tocado por Jesus, você entende, você consegue entender, não volta mais para aquele ambiente de cegueira. Com aquele louvor: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Por quê? Porque você já experimentou da glória de Deus. Você já sabe o quanto é que é gostoso você viver na glória de Deus. Sim ou não? Você já sabe o quanto é bom estar na presença do Senhor. O que você vai fazer num lugar que não condiz, que não tem nada a ver com você, que não prega as mesmas coisas, ao contrário, prega contra? O que você vai fazer com amizades que o tempo todo, quando te liga: ih, amigo, ih, amiga, é assim mesmo? O negócio tá ruim, hein? Amigos que você fala assim: olha só, eu vou fazer isso e isso. Ah, não faz não, faz não. Isso aí é mó besteira que tu vai fazer. Isso aí não vai dar certo. Isso aí não vai dar certo. Eu já fiz, não dá certo. Já tentei, isso aí não dá certo não. Isso é mó besteira. Ah, igreja, cara, igreja em casa. Eu fico dentro de casa, quando eu lembro, quando eu lembro, né? Que a pessoa fala assim: não, eu vou assistir o culto. Não assiste nada. Eu estou em casa, e aí se tiver um ambientezinho desse de incredulidade me convidando para ir, eu vou. Porque a minha fé está abalada. Eu estou frio espiritualmente, sim ou não? Agora, no momento que eu me coloco, que o Senhor me tira de lá de dentro, desses ambientes, me traz para fora, e começa o processo de cura em minha vida, meu irmão, acabou. Acabou. Esses ambientes, acabou. Três verdades. Jesus nos tira do ambiente que alimenta a nossa cegueira. É o que Ele fez com o cego. Segunda, a visão espiritual muitas vezes acontece em processo. Foi o que nós falamos. Para começarmos a enxergar espiritualmente, é um processo. Houve a cura física. O homem começou a enxergar de uma forma turva, mas turva porque o espiritual ainda não tinha sido liberado. Ainda não havia tido uma cura espiritual. Então Jesus ensina a ele o processo. E 3, depois da cura, Deus muda nosso caminho. Ele vai te tirar. Não tem como você servir a dois senhores. Não tem como você viver em dois caminhos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. Dois caminhos. Entrai pela porta estreita, um caminho, porque larga é a porta. O segundo caminho. Então entra se arranhando nas paredes. Está apertadinho, o caminho está apertadinho. Entra, se arranha nas paredes. Se tiver chapisco na parede, aqueles embolsos grosso, e for muito apertadinho, tu passa de lado, mas passa. Não tende para a porta larga. A porta larga remete a Betsaida, lugar de incredulidade. E o Senhor já tirou a gente de lá, amém ou não?
Aleluia. Quem foi transformado, meu irmão, não volta mais para o mesmo lugar de antes. Se você foi transformado, não volte mais. Talvez hoje aqui exista pessoas ainda em 3 situações que ainda não saiu do lugar da cegueira, ainda está lá em Betsaida. Está dentro da igreja, mas está lá em Betsaida. Está dentro da igreja, está louvando, está servindo, está cantando, está ministrando, está fazendo tudo bonitinho aqui dentro, mas não conseguiu sair daquele lugar que alimenta a cegueira. 2, já começaram a enxergar, mas ainda vê como árvore, vê pessoas como árvore. 3, foram curadas, mas tentam voltar à antiga prática, tentam voltar à antiga aldeia, tentam voltar para aquele lugar. Como eu disse aqui hoje, o que Jesus quer fazer conosco? Pegar na nossa mão. Queria convidar você a ficar de pé no teu lugar. Jesus hoje quer fazer isso conosco. Pegar em nossas mãos, nos tirar desse lugar. E eu tenho certeza que tudo que foi falado aqui está no seu coração, porque essa mensagem pregada aqui não é minha. Essa mensagem é do Espírito Santo para nossas vidas, amém? E eu tenho certeza que o Senhor falou contigo. E no momento que nós estamos ministrando aqui, o Senhor, Ele começa a nos lembrar de vários lugares. Ele começa a nos lembrar de alguns lugares, possivelmente que sejam lugares que minam a nossa fé, lugares de incredulidade. Ele nos mostra alguns lugares. No período que nós estamos ministrando, o Espírito Santo começa a nos alertar sobre esses lugares de pecado normalizado. E quando a gente vê, a gente já está envolvido e fraco espiritualmente. O Senhor, Ele começa a mostrar para a gente, o Espírito Santo, Ele vai revelando ao nosso coração tudo isso. Sim ou não? Eu tenho certeza que se eu abrisse o microfone aqui e falasse assim, cara, tu pensou em algum lugar, talvez você ia falar, rapaz, eu penso dessa forma. Às vezes eu estou num lugar e começa a acontecer alguma coisa e mas eu sou luz, cara. E se eu estiver ali no meio das trevas, eu vou brilhar. Cuidado. Não deixa ser enganado. Se o Senhor te mandar em algum lugar, não é para você fazer parte daquele lugar. É para você resgatar alguma vida. Jesus estava lá, no meio da aldeia, para resgatar uma vida, para curar um cego. Então eu tenho certeza que o Espírito Santo revela aos nossos corações. Aleluia. E como eu disse, talvez Jesus hoje quer tocar novamente. Talvez o primeiro toque, você ainda está esperando alguma coisa, esperando a conclusão da cura, porque você acha que ainda não está pronto, não está curado, não está certo. Jesus, Ele toca de uma vez, mais uma vez. E quando Ele toca mais uma vez, guarda isso que eu vou te falar, a cura é completa. Quando Ele toca mais uma vez, é porque você passou pelo processo. Quando você está passando por um processo,
muitas dúvidas vêm. Então você tem que estar fora da aldeia. Você tem que estar no lugar certo, com pessoas certas, que vai te dar a mão, vai orar por você, vai te ajudar a enxergar, vai te mostrar o caminho, vai estar com você em todo o tempo. Processo. Logo depois do processo, a continuação desse processo é Jesus tocando mais uma vez. E quando Jesus toca mais uma vez, a cura vem por completo. A vista se abre e você passa a entender tudo com clareza o que Deus tem para você. Aleluia. Quando Jesus toca nos nossos olhos, não vemos apenas melhor. Guarda isso. Quando Jesus toca nos teus olhos, na sua vida, não fica só um momento melhor, fica um momento perfeito. Porque qual é a vontade dele? Boa, perfeita e agradável. Eu vou te perguntar e eu queria que você falasse isso comigo, em voz alta. Qual é a vontade dele? Boa. Para ensaio foi bom. Vamos fazer de novo? Qual é a vontade dele? Boa, perfeita e agradável. Você mesmo proferiu isso. Se você proferiu isso porque você crê nesse Deus. Amém? Senhor, louvado seja o teu nome, Deus. Obrigado, Deus. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós estávamos lá distante de ti, dentro da aldeia, Deus. Obrigado, Senhor, porque nós estávamos lá e o Senhor pegou em nossas mãos. Porque o Senhor nos fez enxergar que esses lugares, Senhor, são lugares que estão nos afastando de Ti, são pessoas que estão nos afastando de Ti, são momentos que entregamos a nossa vida, a nossa confiança a outros homens que nem fé têm, nem creem em Ti e não se importa com a Tua presença, Deus. E por isso a nossa vida, às vezes, Senhor, nos sentimos fracos, nos sentimos, Senhor, desanimados. Parece que não estamos enxergando, não conseguimos enxergar aquilo que o Senhor tem para nós lá na frente. Mas hoje, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor abre os nossos olhos, abre as nossas mentes, os nossos corações, para entendermos, Senhor, que o Senhor nos tira de lá e nos traz para fora. O Senhor ministra a cura em nós e através de um processo, Deus, nós somos completamente alcançados pelo Teu poder e pela Tua glória. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Pai. O Senhor cuida de nós. Quando nós não vemos nada, Senhor, o Senhor nos mostra, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado pela revelação da Tua palavra, Deus. Não nos permita, Senhor, nos ajuda, Senhor. Não queremos voltar às práticas erradas do passado. Não queremos voltar, Senhor, à antiga aldeia, Deus. Lugar onde que não havia cura para nós, lugar onde que não há, Senhor, alimento, Senhor, para nós, Senhor. Ao contrário, o alimento que está lá alimenta a cegueira, Senhor, alimenta, Senhor, a tristeza, o desacreditar, Deus. Não queremos isso, Deus. Nós cremos num Deus que pode todas as coisas, está acima de tudo o Seu nome. Obrigado, Deus. Obrigado pela essa oportunidade aqui hoje de manhã, Deus, de ouvirmos a Tua voz, nos orientando, Senhor, nos orientando para não voltar mais para lá, Deus. Obrigado por essa revelação, Deus. Obrigado.
Coloca a pessoa em nossos caminhos, Senhor, que enxergam, Senhor. Pessoas que creem, Deus. Coloca pessoas em nosso caminho, Deus, que nos ajudam, Senhor, a enxergar, que nos ajuda nesse processo, que caminha conosco, Deus. Mas, Senhor, nós te pedimos, através da revelação da Tua palavra de hoje, nos afasta, Deus, de pessoas que têm minado a nossa fé com palavras negativas, com as coisas negativas que não tem nada a ver com a Tua presença em nossas vidas, com a Tua santidade em nós, Senhor. Assim nós oramos e agradecemos o Teu santo e poderoso nome. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor, glorificando o nome dEle. Deixa eu falar com vocês rapidamente aqui. Aqui está o nosso livro, o nosso milagre. Primeira vez que eu trago na igreja. A Bruna já até adquiriu um pelo Amazon. Já está lá no Amazon, está nas plataformas daqui dos Estados Unidos. Nós também ele já está rodando também no Brasil, né? Então tem sido uma bênção. Tem sido uma bênção, Casados e Felizes. É um projeto que nasceu no coração de Deus para abençoar casais e famílias. Amém? E eu creio que todos que adquirirem esse livro vai começar a ler esse livro, vai ajudar casais a sair de dentro da aldeia. Tem casais que estão na aldeia ainda, com amizades erradas, alguma coisa aqui está escrito. Amém? Então, você que ainda não adquiriu esse livro, está na Amazon, Casados e Felizes, Júnior Almeida e Patrícia. Júnior e Patrícia Almeida. Eu creio que se colocar lá, acho que já encontra. Casados e Felizes, que é o nome do livro, e Júnior e Patrícia Almeida. Amém? Graça e paz, família. Eu sou o pastor Felipe Almeida. Estou passando por aqui para te deixar aquele abraço. Queria te agradecer por você ter assistido esse vídeo. Espero que essa palavra tenha tocado o teu coração e venha transformar a sua vida. Olha, você não pode esquecer. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, manda ele para alguém, porque vai abençoar a vida de alguém, eu tenho certeza. E mais, por aqui em algum lugar na tela está aparecendo um vídeo. Clica nele, assiste, entra no canal, olha as outras pregações, porque eu tenho certeza que vai valer a pena, tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe, fica na paz, um abraço.